Olá, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Gaki, estamos começando mais uma aula de tecnologia e inovação aí na sua telinha. Sejam todos muito bem-vindos aí nesta manhã de terça-feira, que é dia do segundo ano. E para participar dessa aula de tecnologia e inovação, temos aqui o meu parceiro fixo, o professor Adriano. Seja bem-vindo, professor Adriano. Obrigado, professora. Fala, turminha, eu sou Alino Gaki, quer dizer, Adriano Neves. Estamos aqui para mais uma aula de tecnologia. Você já me conhece, né? Então tá bom. É isso. E aí, ó, já vou avisando a galera que... vou pra cá. Que o professor Adriano, né, é do meu elenco fixo aqui, né, das aulas de tecnologia. Mas tá para sair de férias. Deveria? Não. É professor de artes, não precisa de férias. Mas vai sair de férias, aí vamos ver quem é que eu vou trazer aqui do elenco, o elenco é ótimo, do elenco maleável aí que vai vir. Quem que vai vir? Bom, na verdade, não é férias, são 15 dias. Espero que traga uma pessoa que saiba falar as palavras, que fica gaguejando a professora, tá? Quero ver ela gaguejar aqui no ao vivo. Eu tô gaguejando porque... Vou ficar de casa vendo assim, eu vou ficar torcendo para a professora gaguejar. Tá de manhã, eu tô com sono ainda, por isso. Mas eu já tô acordando, entendeu? Porque conforme eu vou falando com a galera aí do segundo ano, então dá eu um vou bom dia para a Angelina, acordando. professora. Bom dia, Angelina. A Angelina tá rindo que eu te chamei de elenco fixo. Angelina. Angelina, depois você entra. A Angelina entrou na semana passada na interação. Isso, lembra? mas pode ficar aí e entrar na interação com a gente, Depois né? você entra de novo, Angelina. Verdade. A professora Vanessa falou, me convida para substituir. Aí, onde que é a professora? Professora Vanessa, aí onde você mora. Coloca aí onde você mora, qual é o seu bairro, quem sabe, hein? Até 100 quilômetros aqui da capital. 100 Pode quilômetros vir. da capital, né? 100 quilômetros da capital. Pode dá vir. para trazer, professora. Que aí a gente manda um ônibus lá, um caminhãozinho, vai buscar. Isso, e traz para cá para participar. Eu adorei essa ideia. Professor, gostei dessa ideia, hein? Pode chamar. Em vez de trazer os outros professores do Centro de Mídia para participar, que tal a gente ficar chamando os convidados, quer dizer, os professores daí para participar? Professora, olha lá. Eu gostei, Vanessa, hein? Campinas. Campinas acho que rola, hein? São 90 quilômetros, então dá. Rola, hein? Olha, se você quiser participar das aulas de tecnologia, manda aqui no chat que depois eu vou olhar. A professora Vanessa já entrou ali no ao vivo, na interação? Tem que entrar hoje. Se entrar hoje, a gente entra em contato com ela. Professora, mas ela já entrou antes? Não lembro. Professora, então faz assim, na interação você entra, que aí a gente já vai... Combinar. Já combina. É isso aí. Boa. E aí eu quero falar agora com você aí do segundo ano. Pergunta. Vocês gostam de histórias de detetives? Vocês gostam de descobrir enigmas? E aí? Eu já quero começar com essa pergunta. Porque hoje todos vocês, todos nós, eu também, professor Adriano aqui, e você que está no chat, você que vai entrar na interação e você que está assistindo a aula de hoje, todos nós vamos ter que incorporar um pouquinho do detetive. Vamos ter que descobrir alguns enigmas. Porque o título da aula de hoje vou colocar aqui para vocês, Códigos Secretos, certo? Então, hoje nós vamos descobrir alguns códigos secretos, certo? As habilidades de hoje, EF12, TEC 14 e EF12, TEC 12, tá? Já prepara aquele print, tira um print aí das habilidades novas de tecnologia, tá? E aí, vamos começar. A gente está oficialmente começando a situação de aprendizagem 2, tá? Lembra que a gente encerrou a 1 na semana passada, lá com a campanha. Peixe-boi. Isso, muito bom. Então, a gente encerrou a situação de aprendizagem 1 na semana passada com a campanha lá dos animais em extinção. Então, a gente começa hoje a situação de aprendizagem 2, mas começa e já encerra hoje, tá? É só uma aula. Só uma aula? Só uma aula, é rapidinho. Tá, vamos lá. Mas assim, é rapidinho, mas deixa eu já explicar aqui para vocês. É uma aula que tem muita coisa para fazer. Eu vou tentar dar conta de tudo. Pode ser que eu não consiga? E aí você, professor, do lado daí, dá essa continuidade na sala de aula, porque é um assunto bem legal, os alunos vão se sentir bem envolvidos. Então, se eu não conseguir falar sobre todos os itens aqui, vocês continuam aí na sala de aula, tá ok? Mas eu já vou dar aquele start, já vou começar e já dar as primeiras comandas, tá ok? Oráculo, coloca pra gente a situação na lousa. Então, vamos lá.
Situação de aprendizagem 2. Os códigos, eles estão presentes em quase todas as situações do cotidiano. Na era digital, tornaram-se fundamentais para o desenvolvimento da comunicação e da segurança nos ambientes virtuais. Então, vamos iniciar os nossos estudos sobre os códigos. E aí, qual que é o desafio? Qual é o objetivo dessa situação, né, de aprendizagem? É criar códigos utilizando regras e decifrar códigos criados pelos colegas. Então, além de decifrar códigos, nós também vamos criar códigos. Deu para entender? Entendi. Eu vou decifrar uns códigos já existentes, mas eu também vou criar um código novo. Certo? Esse é o desafio da situação de aprendizagem, certo? Então, vamos começar. Atividade 1. Código personalizado. Atividade 1.1. Você já ouviu falar em códigos? Em quais situações eles aparecem? Conte para o seu professor e para os seus colegas o que vocês sabem sobre os códigos. Então, esse é o momento, né, professor, que você vai fazer aquela roda lá de conversa e vai conversar com os estudantes o que eles entendem por códigos, né? Quais são aí os conhecimentos prévios que eles têm em relação aos códigos, né? Será que eles só acham que são aqueles códigos, sei lá, de filmes de detetive? Será que são os códigos de videogame? Códigos de videogame. Né? Então, mas será que o nosso alfabeto já não é um código? Se for para uma pessoa de outro país, se torna um código, né? É que Mas- a gente já conhece, né? Sim, mas até para a criança que ainda não está totalmente alfabetizada, É um professor, código. é um código. É um código. Porque ela não tem que decifrar para poder ler, escrever. Então, talvez o nosso alfabeto também é um código, Também é um código. certo? Então, os códigos estão aí em todos os lugares, certo? E aí, vamos lá, vou explicar um pouquinho aí dos códigos para vocês. Então, existem diferentes códigos para representar uma informação, como, por exemplo, as senhas utilizadas em diferentes situações do cotidiano. Os códigos podem ser diversos e, por isso, é importante compreender o seu significado. Eles podem ser ícones, números, letras, símbolos, entre outros. E para decifrar cada código, precisamos saber como ele foi inventado. Ou seja, quais foram as regras para escrever esse código, que pode se tornar um sistema para representar informações. Então, por isso que entra aí o alfabeto, que entra aí, as letras, né? Porque, por exemplo, o estudante, né, ele precisa conhecer o alfabeto, entender o alfabeto, para conseguir decifrar. Sim. E aí conseguir ler as palavras, ler os textos e escrevê-los, né? Então o alfabeto ele também é um código, mas para nós que já somos, né, professores e alfabetizados, ele é um código que a gente já conhece como funciona. Então é mais fácil decifrar. Mas para alguns estudantes não, né? E aí os códigos eles podem envolver símbolos, ícones, desenhos, números e assim Forma por diante. geométrica. Sim. O que a gente precisa para decifrar um código? Saber como é que ele foi inventado, qual é a sua regra. Sim. Se a gente souber qual é a regra, a gente consegue decifrar, certo? E aí, a gente já tem uma primeira atividade, tá? Que é o quê? Um código já. E aí eu vou mostrar para vocês, ó. Atividade 1.2, código personalizado. Que tal criar códigos secretos? Vamos conhecer algumas formas possíveis para escrever códigos. Veja uma delas. Professor, dá uma olhadinha aqui. Você consegue ver aí um padrão? Sim. Eu substituí. O número pela letra. Então, ó, aqui eu tenho as A letra vogais. pelo número. Tá. A, E, I, O, U. E aí eu substituí as vogais por Números. isso. Então, por exemplo, se eu quero escrever oi, Então você vai usar o número 4 e o número 3. muito bem. Agora, se eu estou sentindo dor e eu vou escrever ai, Então você vai escrever o número 1 e número 3. muito Aí bom. se você for cumprimentar uma pessoa, aê. Aê, eu vou escrever e 2. Não, você pode escrever 1 e 2. Ah, tipo, aê, Aê. entendi. É. Muito bom, muito bom, muito bom. E aí, professor, eu tô andando, presta atenção, tô andando. Tá andando. E aí eu
topei o dedinho na quina e fiz ui. Ah, aí você não vai fazer oi. Eu faço outra coisa. Eu fiz ui. Eu faço... Não. Eu fiz ui. Tá. E aí? Então você vai pegar Como o eu vou número escrever? 5 e o número 3. Isso, muito bem. Então, vocês conseguiram entender como funciona esse código? A gente entendeu a sua regra, tá? E a regra qual que é? Substituir qualquer vogal, né? Substituir as vogais pelos números, tá? Então, o A é 1, o E é 2, o I é 3, o O é 4 e o U é 5. Deu para entender? Sim. Esse tá fácil. Tá hein? fácil? Tá fácil. Então, desafio para o professor Adriano e desafio para você do segundo ano, do lado daí. Oráculo, coloca na telinha. Então, converse agora com seus colegas e descubra qual é a regra para escrever o código abaixo e a partir da informação acima, né? Então, a gente já entendeu a regra. Agora, eu tenho uma palavra aqui. Eu vou até pegar minha caneta. Pronto. Tá. Eu tenho uma palavra aqui. Será que você consegue saber que palavra é essa? Tá, deixa eu ver. Não. Ali tá o número 2, eu olho lá em cima, o número 2 é o E. Então, eu vou colocar o E aqui, é isso? Isso. Tá bom, coloquei. E Bom, agora? o S é S mesmo, porque O não S tem. é S, Tem certo. o C também. Ok. Número 4 eu vou ver lá em cima. Uhum. O número 4 é o O. Muito bem. E se você já sabe do segundo ano, coloca aí no chat pra gente, tá? Ajuda aí o professor Adriano e vai colocando no chat se você já sabe, hein? E agora, Pro? Aí agora tem o L Certo. e o número 1, que é o A. Ah! Então a E Angelina acertou, ela colocou lá no chat, escola. qual é a palavra? Escola. Muito bem, escola. E vocês perceberam, ó, eu mantive, né, as consoantes e eu só substituí as vogais por números. Achei fácil, hein? É um código que dá para você fazer na sala de aula tranquilamente. Dá pra fazer uns bilhetinhos sem a professora ver e... Olha lá, já dando as ideias, hein? Olha a ideia que legal. Dá para trabalhar, inclusive, língua portuguesa junto. Que tal propor para os estudantes, de repente, em duplas, trocarem bilhetinhos com esse código personalizado? Dá pra criar um alfabeto, né? Também, professor, também. Muito bom. Cada letra um símbolo. Muito bom, tá vendo? Então, os códigos não são assim tão difíceis, certo? Ó, a Angelina falou que a professora pega o bilhetinho das crianças da sala. É, mas agora pelo menos ela não vai conseguir ler. Não? É, vai estar em código. É. E aí, a gente tem a atividade 1.3, que é a seguinte. Agora escreva o seu nome seguindo essa regra. Então, assim, é uma atividade individual. Então, cada estudante lá na sala de aula vai escrever o seu nome seguindo essa regra do código personalizado que a gente acabou de ver. Certo. Certo? Vou dar um exemplo bem rapidinho, porque tem bastante coisa pra gente falar, tá? Então, eu vou escrever o meu nome aqui, rapidinho, ó. 1, 3 e 2. Aqui, ó. Aline. Deu para entender? Ó, Entendi. substitui o A por 1, substitui o I por 3 e substitui o E por 2. Agora, será que você consegue traduzir aquilo que está no chat, professora? Deixa eu ver. A Angelina! Acertei? Angelina. Muito bem, a Angelina já está colocando no chat como é que escreve o nome dela. Ela colocou o nome dela em código. Muito bem, Angelina, parabéns. Então, ó, essa é a atividade 1.3, tá, professor? Peça aí para os estudantes utilizarem essa regrinha do código para escreverem o seu próprio nome, tá ok? Certo? Aqui eu dei só um exemplo para mostrar para vocês como é que funciona, mas vocês fazem aí na sala de aula, certo? Vamos continuar? Então, vamos lá. Atividade 1.4. Agora eu tenho um outro código, professor. Ai, meu Deus. Ó, descubra qual é a informação a seguir, tá? Ah, não, minto, é ainda o mesmo código, tá? Ó, e aí, professor, o que você acha? Esse é o mesmo? É o mesmo código. Mas tá cheio de coisa Porque, aí. ó, a regra ainda tá aqui embaixo, ó. Ah, É a mesma tá. regra daqui de baixo, Então tá bom. tá? Eu acho que eu vou deixar essa daqui pra galera de casa fazer. Sabe por quê? Tem mais um código que eu quero ensinar. E aí não vai ter tempo, porque a gente só tem 20 minutinhos nesse primeiro momento antes da interação. Tá. Então, eu vou pedir para o Oráculo, deixa aí na lousa, bonitinho. Também está no material deles, tá? No material de tecnologia. Então, qual é a ideia aqui? É decifrar esta frase, ok?
decifrar, usando a mesma regrinha que a gente já aprendeu e já utilizou para escrever o nosso nome, a gente vai decifrar essa frase. Certo. Certo? Então, eu vou deixar esse desafio para a galera de casa. E aí, eu vou passar para a próxima, tá bom? Aí, agora, ó, é o código, é a atividade 2, que é o código trocando sílabas. Que funciona assim, ó, vamos conhecer uma outra forma de se escrever um código com novas regras. E aí, descubra qual é a regra. Então, agora, mudou. Esquece aquela outra regra, Pro. Tá, vai ter uma nova É agora. uma nova. Dá uma olhada aqui. Aqui está escrito assim, Pro. Como você está? Como você está? E olha como é que ficou em código aqui do outro lado. Ele tá ao contrário, né? Ah, o que será que aconteceu aqui, Pro? Você inverteu, tá, como fala? De trás para frente? Troquei as sílabas. Olha só como é que foi. Ah, você trocou. Isso, ó. A primeira palavra é como, certo? Então, ó, o como é assim, certo, professor? Ó, como. Certo. Não é assim? Eu vou inverter aqui, ó. Oráculo, você consegue chegar aqui pertinho de mim? Mas ele vai vir aqui no estúdio? Não. Não, no estúdio não. Aqui pertinho. Ó, tá vendo aqui, ó, como? O que eu vou fazer? Eu vou inverter. Olha aqui como é que vai ficar. Tá vendo aqui, ó? Sílabas. Como. Então, eu vou começar com mo e termino com co. Eu só inverti. Ah, você tem que inverter a sílaba. Tenho que inverter. Aí, você. Não é assim? Você. Correto? Isso. Não precisa usar os acentos, tá? Na hora do código. Então, ó, você. Eu vou inverter. Olha como é que vai ficar. Cevou. Isso mesmo, Pro. Cevou. Então, aqui a ideia é inverter as sílabas. Entendeu? Ó, está. De novo, não precisa usar acentuação, tá? Na hora do código. Então, ó, está é assim, eu vou fazer o quê? Inverter. Então, vai ficar como, Pro? Thaís. Muito bom. Então, essa é a ideia desse novo código, tá? Esse novo código é o código invertendo sílabas. Então, você vai inverter, certo? Tem uma outra maneira, de repente um pouco mais difícil que a primeira, pode ser, mas pensa comigo, quanto mais difícil o código, mais difícil de outra pessoa decifrar. De repente, aquilo que você escreveu vai ficar mais em segredo. Vai ser mais difícil de alguém decifrar aquilo que você escreveu. Não é mesmo? Quanto Verdade. mais difícil o código, não é mais difícil de alguém decifrar? Sim. Então, se você já aprendeu a primeira, você tem que ir com o mais difícil agora, Pro. Não dá para ir para o mais fácil, né? E aí, ó, deixa eu apagar aqui. Bom dia, Michele, entrou agora. Bom dia, galera. Fiquem aí para o momento de interação, hein? Então, ó, Pro, agora, na atividade 2.2, você vai escrever o nome de um colega utilizando essa regra. Então, agora você vai escolher um colega da sala de aula Certo. e vai escrever o nome desse colega, só que agora utilizando o código trocando sílabas. Deu para entender? Deu para entender? Tá difícil? Não. Eu expliquei bem direitinho os códigos, tá? E aí, eu vou passar aqui para nossos materiais e, se der tempo, no momento da interação, eu volto para essa última atividade que a gente não fez, certo? Então, ó, hoje reconhecemos e desvendamos alguns códigos, né? Inclusive, criamos alguns aqui, tá? Então, pessoal, vou colocar aqui a telinha de avaliação para vocês. Então, essa é a telinha de avaliação. Avalie a nossa aula sobre códigos secretos, se você curtiu. Mas não vão embora, não, porque eu vou dar mais uma dica aí de código secreto no momento de interação. E para quem vai vir aqui no momento de interação, eu vou ter um desafio. Um desafio? Um desafio. Desafio desafiador ou um desafio... Bem desafiador. E aí, pessoal, vamos lá. O desafio, você vai ter que vir no momento da interação, eu vou lançar o desafio, você traduz o código e entra aqui e me diz a resposta no momento da interação. Beleza. Pode ser assim? Fechou. Então tá bom. Professor, muito obrigada pela participação. Obrigado, professora. Volta aqui no momento da interação pra gente desafiar a galera, Volto. tá? Então, beijão, galerinha do segundo ano. Volte na interação. Tchau, tchau. 10 seconds to mark.